Graça e paz, juventude do Avivamento! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem. Aqui é o pastor Felipe falando. Estamos aqui hoje para continuar a série Um Jovem de Sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Então você tem que saber o segredo para que você tenha esse sucesso. E se você não assistiu o primeiro vídeo da sexta-feira passada, clique aqui no card acima e você vai poder assistir. Eu não vou parar, eu vou apenas continuar falando sobre Josué, porém eu vou começar dizendo hoje para você que 80% do seu sucesso depende de sua inteligência emocional e apenas 20% do seu sucesso depende do seu QI, da sua inteligência, do seu quociente intelectual. Então, o sucesso maior depende do controle das suas emoções. Então, Josué, a inteligência emocional, ela está baseada em 3 pilares, é o básico, né? É os principais, que o primeiro deles é a motivação. Por isso que Deus chegou para Josué lá, que nós vimos na semana passada, Josué capítulo 1, nós lemos sobre isso, nós vimos que o Senhor, ele disse: Josué, tem bom ânimo, Josué, se anima. Você tem que ser corajoso, você tem que ser motivado, você quer ter sucesso, não adianta você ser alguém desmotivado, que não tem projeto, que não tem sonho, mas que vive de uma vida de qualquer jeito. Você já pensou se eu chegasse para você aqui agora desmotivado? Mais ou menos assim: oi gente, tudo bem? Como é que você está? Como é que você ficaria? Você ficaria, poxa, eu não vou assistir esse canal porque esse pastor é desmotivado. Mas eu quero dizer algo para você, já cheguei logo, graça e paz, juventude do Avivamento! Então, essa é a motivação, a inteligência emocional, o primeiro pilar para que você tenha um sucesso nas suas emoções. Você tem que ser alguém motivado, e isso depende de uma decisão sua. Ou você vai olhar para a vida como para você como uma vítima, né? Você vai se vitimizar em qualquer situação. Você vai ser, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, ó céus, ó mar, ó vida, eu sou alguém fracassado, só os ricos e poderosos que vão ficar bem. Ei, se liga, acorda, é tempo de você se motivar e dizer: eu vou passar pela prova, eu vou passar pela crise, e eu vou passar e vou vencer em nome de Jesus. Eu vou ser um jovem de valor, de êxito, eu vou obter sucesso. O tempo de chorar acabou, o tempo de chorar, de prantear, passou. Esse é um tempo de eu estar motivado, esse é um tempo de eu me colocar, como um filho de Deus e agradecer ao Senhor. Então, o que você foca, você lembra que eu falei? O que você foca expande. Então, foca na motivação, foca em Cristo, e Cristo a cada dia dentro de você, ele vai se tornar grande, você vai conhecê-lo mais. Ele já é grande, não se esqueça disso, mas quer dizer, em você, ele vai se tornar alguém a qual você vai o conhecer de uma maneira mais poderosa. Então, motive-se. Pare de ser um jovem, que vive a vida em mediocridade, um jovem que vive desanimado, mas se motiva. Imagina você sendo contratado numa empresa e você sendo desmotivado, numa entrevista de emprego. Você acha que o patrão vai contratar? Não vai. Mas se você for alguém motivado, se você for alguém que você tem brilho nos olhos, se você for alguém que sorria, que abraça, se você for alguém que demonstra, a coragem, não, eu não sei tal coisa, mas eu estou disposto a aprender, nós vamos crescer, nós vamos avançar, no tempo de crise não tem problema, nós temos um Senhor que é mais do que vencedor. A motivação. Então Deus disse para Josué: se motiva, tem bom ânimo, Josué, você tem um povo para atravessar, você tem um povo para fazermos herdar a terra prometida. Ei, eu quero dizer, jovem, o Brasil precisa de você, o mundo precisa de você, nós temos que nos motivar. Se motive. O segundo pilar é o autocontrole. O que é o autocontrole? É o domínio próprio. Então eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que ter domínio próprio. Provérbios fala que assim como uma cidade sem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Imagina uma pessoa sem domínio próprio, ela é como uma cidade sem muro. Naquele tempo lá, medievais, como é que uma cidade ela se via fortalecida e protegida? Com muros. Alguns tinham muros que tinha casa em cima.
né? Se você for lá para os muros de Jericó, quando você vai estudar a história, você vai ver que nos muros de Jericó, eles eram tão grandes que neles havia casas em cima desse muro, a espessura deles. Então tinha cidades que tinham uma fortaleza poderosa, que era difícil o inimigo entrar. Agora imagina uma cidade sem muros naquele tempo. Imagina o inimigo vindo, ele entrava e ele destruía a cidade. Então, assim como uma cidade sem muros, é a gente que não tem autocontrole, somos nós que não temos o domínio próprio. Você se ira facilmente, você perde a razão facilmente, você é alguém que briga facilmente, e destrói, porque uma pessoa sem muros de proteção, sem domínio próprio, sabe, o inimigo chega e destrói, e você não foi chamado para ser destruído. Então Josué, ele chegou a um período que Josué, ele estava já perdendo esse domínio também sobre ele. Ele já não estava mais conhecendo quem ele era, ele estava com crise de identidade. E aí, essa crise de identidade por uma perda, talvez você esteja vivendo isso, talvez você perdeu o controle, você perdeu o domínio de alguma coisa, das suas emoções por uma perca. Eu quero dizer, é tempo de você se reposicionar, de você entender quem você é em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus. Não é a perda que vai definir quem eu sou. Não são os outros que vão definir quem eu sou. Não é o que falaram de mim que vai me definir. Mas o que vai me definir é Cristo. É Ele que me define. Sou eu nele que me defino. Então, não deixe com que as coisas à sua volta, o tempo, a estação, a época, defina quem você é, as circunstâncias. Não. Você não pode ser definido pelas circunstâncias. Você tem o caráter de Cristo. Você crê nisso? Nós temos o caráter de Cristo. Cristo vive em mim. Deixe Cristo viver. Deixe Ele viver dentro de você. Ele está batendo a porta. Ele disse: se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Uau, que linda essa revelação. Já pensou Cristo ceando comigo? Se a gente for olhar quem nós éramos sem Cristo, mas por causa dele, do amor dele, da bondade dele, de sua misericórdia, hoje nós podemos cear com ele, nós podemos ter comunhão com ele, ter paz com ele, né? Nós podemos amar nossos irmãos, nós podemos vencer, ter domínio próprio, ter a paz que excede todo entendimento. Então, o domínio próprio é essa paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz que só Yeshua, só Jesus pode dar. Amém? E nós temos o terceiro pilar, que é a empatia, né? Para que eu possa vencer na vida e ter um sucesso, né? Assim como Josué venceu, eu preciso ter empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Não é eu trazer as dores do outro para mim, mas é eu me colocar, olhar pela janela que o outro está olhando. Então, eu me colocar no lugar do outro é a forma de demonstrar amor que eu tenho, não só pelo Senhor, não só por Deus, mas por aquela pessoa. Você olha para Josué não foi alguém egoísta. Josué ele poderia, naquele momento de crise, de dor, falar assim: não, esse povo aí foi um povo rebelde com Moisés. Esse povo aí foi um povo rebelde com Deus. Eu tô em luto, eu perdi meu líder, eu perdi o meu mentor, eu perdi aquele que era o meu libertador. Eu não quero saber desse povo, Deus. Para que eu vou viver? Não, ele não virou as costas para o povo. Ele não virou as costas porque, para mais ou menos 2 milhões de pessoas. Ele não virou as costas porque ele sabia, ele se colocou no lugar daquele povo e viu que aquele povo precisava herdar a terra. Então Deus contava com Josué. Josué se colocou no lugar deles e viu que ali tinha crianças. Ali tinha pessoas que precisavam viver uma novidade de vida. E Deus está levantando você, jovens que têm empatia, que olham para a situação atual do mundo e falam assim: não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso compartilhar a palavra. Eu preciso compartilhar desse evangelho, das boas notícias, das boas novas. Porque lá fora estão compartilhando só mentiras. Lá fora estão compartilhando só lixos. Lá fora estão compartilhando só seus próprios interesses. Mas hoje Deus está levantando você, jovem.
para que você possa se posicionar, olhar para o próximo e dizer: ele precisa. Então por isso eu vou me colocar, eu vou me posicionar no lugar dessa pessoa e eu vou seguir adiante. Então foi isso que aconteceu com Josué. Josué, ele teve motivação, Josué teve equilíbrio, domínio próprio, e Josué também foi um jovem que teve empatia. Ou seja, ele olhou para a situação e ele entendeu que a situação requeria uma atitude dele. Jovem, Deus está requerendo uma atitude sua e minha. Esse é o tempo dos filhos de Deus se manifestarem para desfazer as obras do diabo, assim como Jesus fez. E você é filho dele, você é filho de Deus. Então você vai, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, você vai ser aquele que vai desfazer com as obras das trevas e você vai vencer o maligno. Quando você olha para 1 João capítulo 2, versículo 14, sabe o que vai dizer lá? Jovens, eu vos escrevi. A única classe que Deus escreve uma carta é para os jovens. Eu vos escrevi porque a palavra está em vós e porque você já venceu o maligno. Meu Deus, que revelação poderosa! Ou seja, Deus escreve uma carta para os jovens. Deus não escreveu para os pais, Deus apenas falou, Deus não escreveu para ninguém. Mas para os jovens, Ele escreveu uma carta e disse: vocês já venceram o maligno, a palavra está em vocês. Uau, que maravilhoso! O que Deus disse para Josué também: olha, guarda a palavra. Tudo que meu servo Moisés fez, não te desvie para a direita nem para a esquerda, não faça isso, mas cumpra a palavra do Senhor. Então esse é o tempo de os filhos de Deus se manifestarem. E deixa eu te dizer algo: a forma que você foi criado, o lugar, não determina quem você será. Influencia, mas não determina quem você será. Então você não adianta: pastor, eu nasci num lugar pobre, então quer dizer que vou morrer pobre? Não, é uma mentira. Pastor, eu nasci em um lugar, de classe social mais baixa, onde há muitos drogados, viciados, então eu vou ser isso? Mentira. Pode até influenciar, mas não determina quem você será. O que determina quem você será é a palavra de Deus. A palavra de Deus, você pode fazer o que ela diz que você pode fazer. Você pode ter o que ela diz que você pode ter. É isso que a palavra diz. Então, você é quem ela diz que você é. Então, quando eu olho até para as minhas emoções, quando eu olho até para o meu coração, que muitas vezes ele é enganoso, eu vou para a palavra e vejo o que a palavra diz acerca de mim. A palavra diz que eu sou amado. A palavra, quando eu estou fraco, quando eu estou, perecendo, ele diz: você é forte. Quando a palavra diz, quando eu digo que eu sou um fracassado, eu diz: você já é mais do que vencedor. É isso que a palavra fala. Então, pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para a cruz de Cristo, olhe para a palavra dele. A palavra liberta, a palavra transforma, é ele que faz, ele é o teu fundamento, ele é o teu Senhor, ele é o nosso Salvador. Então por isso, glorifique a ele, exalte a ele, porque ele é maravilhoso e ele nos libertou do império das trevas, amém? Então hoje é mais fácil eu me vitimizar, por uma emoção, talvez as minhas emoções estão fragilizadas. É mais fácil eu terceirizar a culpa para o outro, para o governo, para as situações que estão acontecendo, do que eu assumir a responsabilidade pelo meu futuro. Assuma a responsabilidade. Sabe por quê? No próximo vídeo eu vou falar sobre um jovem chamado Isaac. Você vai ter que assistir. Vai ser poderoso, sexta-feira que vem. E aí você vai ver que ele não se fez de vítima. Então esse é o tempo que você tem que assumir responsabilidade para o teu futuro. Não é um tempo de você ficar se vitimizando. É um tempo dos filhos de Deus se manifestar. Jovem, você é forte. Você já venceu o maligno. Você tem a palavra de Deus. Você tem uma carta que Deus escreveu para você, dizendo quem você é. Não olhe para que o mundo diga, olhe para que o Senhor já falou a teu respeito. Então, para finalizar, a forma como você enxerga o mundo hoje é o que vai determinar o nível de felicidade que você vai ter. Então, se você olha o mundo hoje com um olhar de caos,
de miséria, de pobreza, de escravidão, de tantas coisas, uma cegueira espiritual. É assim que vai ser. Mas se você olhar hoje, como a forma como você enxergar o mundo hoje, Provérbios fala sobre isso. Provérbios diz: assim como um homem pensa, assim ele será. Então, quem você é em Cristo? Hoje, você sabe quem você é. Você é filho. Você tem uma identidade. Você não é um bastardo. Você não é um desprezado. Você não é um desequilibrado. Você é filho de Deus. Amém? E aqui eu finalizo essa palavra. Te espero na próxima sexta-feira. E eu quero dizer algo para você. Deixe o seu like. Comente. Inscreva-se. Compartilha. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Eu conto com a sua ajuda. Nos ajude a anunciar a palavra. Faça isso e nós sairemos, em nome de Jesus, bem mais do que vencedores. Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por essa pessoa, por esse jovem, Senhor. Eu te peço a ele, meu Pai, que o Senhor possa conduzi-lo a vida perfeita, de bondade, de misericórdia, de amor, a uma vida de equilíbrio, a uma vida de motivação, a uma vida, meu Pai, que ele se coloca no lugar do próximo, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, como aquela pessoa que estava lá caída e, ó Deus, recebeu a ajuda do samaritano, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa fortalecer, possa guiar os passos, possa tornar esse jovem, meu Pai, um modelo para essa geração, um modelo de caráter, um modelo, meu Pai, de família, um modelo de sucesso, meu Pai, que, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de sucesso, é um Deus de revelação. Revela-te a esse jovem, a essa jovem, revela-te, meu Pai, para que ele possa conquistar coisas extraordinárias no nome de Jesus. Diga amém. Quer ter sucesso? Então faça como Josué fez. Guarde a palavra do Senhor. Tenha uma vida emocional equilibrada. Lembre-se, 80% depende da sua inteligência emocional para que você vença. Ama a sua vida, ama a sua família, amo todos vocês. São famílias em Cristo, ainda que eu não te conheça fisicamente, mas eu quero dizer que eu já te amo, porque em Cristo Jesus nós somos uma família. Que Deus continue te abençoando. Shalom a todos.